Vamos meditar na mensagem desta noite, um texto muito importante, é esse do Evangelho de São Marcos. Queridos, é sempre um prazer reunir a igreja no segundo domingo do mês para fazermos memória de Cristo, do que foi o ato da morte de Cristo no Calvário. Vamos entrar num texto agora bem explicativo e bem entendido, que é o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. E o livro de São Marcos, ele é conhecido como o livro das parábolas. Jesus usava essa técnica de falar com o povo, porque aonde ele andava, presbítero Adriano, uma multidão o acompanhava. Mas por que, diaconisa Márcia, uma multidão sempre estava acompanhando Jesus? Porque Jesus sempre tinha algo diferente a realizar no meio do povo. Jesus mesmo disse que se o povo não vissem os milagres, eles não creriam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, o resgatador de Israel, o perdoador dos pecados. Então Jesus operava diversos milagres em diversas maneiras, em diversas situações. Então aquilo chamava a atenção das pessoas. E naquele período não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, não tinha transmissão ao vivo como essa que estamos fazendo nessa noite. Não. A transmissão naquela época era o tete a tete, era o boca a boca. Jesus operava milagre e um corria para testificar. Nós vamos encontrar nos livros sinópticos, que é os livros dos evangelhos, que ali muitos milagres que Jesus operou, ele dizia: vai e conta para os seus o feito, o milagre. No capítulo 4 mesmo, nós vamos encontrar uma parábola que fala daquele homem endemoniado, aonde Jesus expulsou a legião de demônios e entrou nos porcos, e os porcos foram lançados no abismo. E ali ele queria andar com Jesus, e Jesus disse: não, vai e dá testemunho para os seus agora dos feitos, do milagre que foi feito. Jesus continua a sua caminhada. Jesus tinha um mapa geográfico na mente, direcionado pelo Espírito Santo. Ou seja, nessa região, no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, ele andava atravessando de uma aldeia para outra, em cima de um barco. Ele ministrava no barco, o barco ficava às margens dos rios, à margem dos mares, e ele ministrava, ou seja, ele ficava sempre às bordas de Canaã, ele ficava ali em Tiberíades, que é o mar da Galileia, ele ficava ali também em Genezaré, e tinha outros também, o mar Mediterrâneo. Existia uma área geográfica aonde Jesus utilizava de barcos para poder pregar. Ele pregava numa aldeia, já saía, ia para outra aldeia. Se você analisar o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, você vai entender essas parábolas. Mas pastor Adilson, por que Jesus falava em parábolas? Foi essa pergunta que fizeram para ele, quando ele saía de um lado para o outro, carregando seus 12 discípulos, e uma parte da multidão o acompanhava também, junto com os seus discípulos, e perguntavam para Jesus o porquê ele falava em parábola. Jesus disse: para os de fora eu falo em parábola, para que eles não entendam, mas para os de dentro eu dou presença de Deus. Os de fora só vão ouvir falar, não vai entender, porque você está aqui dentro, está fazendo a obra de Deus, está dizimando, está vindo para o círculo de oração, está cantando no grupo das irmãs, está respondendo carta, está participando do congresso, está na consagração, e estão dizendo os de fora: para que isso? Para que tudo isso? Não sai mais da igreja. É porque lá fora só está ouvindo a parábola de Deus, mas o aqui de dentro Deus está revestido de poder
do céu. Sabe que Deus já está me dizendo? Que Deus trouxe essa comunhão nessa noite para revestir tua casa, para revestir tua família, para revestir você da presença dEle. Quando fizeram esta pergunta para Jesus, Jesus começa a explicar. Em cima dessa parábola, ele já joga a parábola do semeador. Depois da parábola do semeador, ele joga a parábola da semente. E depois da parábola da semente, ele já joga a parábola da menor semente, que é o grão de mostarda. E Jesus vai ensinando e diz: olha, sabe, o grão de mostarda é a menor da semente. Ninguém dá nada, mas quando é lançada em boa terra, ela germina de uma forma sobrenatural. É a menor da semente, mas quando é colocada na terra, ela é germinada de uma forma sobrenatural, que até os pássaros repousam sobre os seus galhos. Sabe que Deus está dizendo? Estão te vendo pequeno, estão achando que você não vai crescer. Não é o lugar que vai te definir nessa noite. Te prepare para ser uma semente que vai crescer e vai dar fruto. Então Jesus começa a ensinar e dizer: falo em parábolas, porque não é para eles entenderem, só vai entender quem está aqui dentro. Você sabe que isso que Deus quer te dizer? Que não importa o ambiente que você esteja lá, mas lembra que você carrega a presença, você carrega o poder de Deus. Tem coisas que Deus está mostrando para você que não vai dar para o povo lá fora. Sabe por quê? Porque lá fora você só vai falar em parábola. Quando você estiver conversando com alguém lá fora, você vai dizer: vem e sente o que eu sinto, vem e pratica o que eu pratico, vem e receba o que eu recebo. Sabe que Deus está te dizendo? Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. Deus aqui nessa noite vai te revestir de armadura do céu, vai te pôr de pé e vai dizer: guerreia contra as hostes, potestades e principados, porque a luta de fora vai vir, mas aqui dentro você está revestido do poder de Deus. Escuta isso. Esse é o relato de Marcos 4. O livro de Marcos é muito conhecido, é muito rico em textos, é muito rico em conhecimento. Quando você vai ler o Evangelho de São Marcos, você navega nas asas do Espírito. Jesus era muito inteligente, então ele falava em parábolas, e as parábolas dele juntavam a multidão, mas as pessoas saíam com aquela coisa: o porquê disso, o porquê daquilo, porque era uma forma de atrair eles para o dia seguinte. No dia seguinte, aquela multidão, presbítero Adriano, tinha vontade de voltar e ouvir novas parábolas, novos contos de Jesus. Aos pouquinhos, o Espírito Santo ia resgatando um da multidão. Sabe por quê? Porque multidão não é sinal de presença. Multidão não é sinal de presença. Como assim, pastor Adilson? Vocês viram, ai meu Deus do céu, não posso falar, mas vocês viram uma grande multidão por esses dias, né? Uma grande multidão. Não quer dizer que todo mundo que está ali na multidão está servindo a Deus. Muitos estão ali porque por um hobby, muitos estão ali praticando atos e atitudes como os católicos praticam, estão praticando as mesmas atitudes, pagando promessa, pendurando faixa, agradecendo o milagre. O nosso Deus já foi colocado na cruz do Calvário. A única faixa que teve é a cruz do Redentor. Ele vive, o sangue dele foi derramado. Quer servir a Deus, quer ser grato a Deus? Seja grato com a tua vida, seja grato com a tua postura, com a tua atitude. Não precisa carregar faixa, não precisa carregar mais cruz. Não. Seja grato com a tua atitude. Muda a tua conduta, que Deus está te olhando. Não. Para de miticismo. Para de miticismo. Para de ficar pegando o madeiro e agora eu estou em a fé.
Ele nos recompensa pelas nossas atitudes, pelas nossas... Está cheio de gente pensando que tem a presença, mas as atitudes mostram que está fora da conduta de Deus. Fala em Deus, até parece que tem fé, mas a atitude é o contrário. Só está vivendo de parábola. E agora, Jesus vai passando, Clariane, de uma aldeia para outra, sempre no barco. Sabe o que eu achei engraçado? Pega isso. É que enquanto Jesus estava num barco com os discípulos, o texto vai relatar que em volta tinha outros barquinhos o seguindo. Olha só. Mas não era uma multidão, tinha que ter uma multidão de barco. Mas não, tinha alguns barquinhos o seguindo. Pegou, Diego? Por quê? Porque a multidão não define a presença de Deus. A multidão não define. O que define a presença de Deus é nós. Por que, pastora Dilson? Veja bem, ele estava no barco indo. Já era tarde, o texto relata, mas tinha ele. Você pode fazer uma escolha: ou ficar com a multidão que ele dispensou, ou continuar seguindo ele. Tem escolha que nós fazemos que é nossa, as consequências é sua também. Mas muitas das vezes nós queremos achar um culpado para a nossa situação, porque isso te conforta. Você olhar para uma pessoa inocente e dizer que ela é culpada, para você se sentir bem. Mas Jesus vai te catar, vai te dar um sacudão, vai te dar um sacode. Vai lá, desperta, cria coragem. Jesus ainda é o maior forjador de caráter, sabe por quê? Porque agora ele atravessa para outro lado. Mas antes de atravessar, ele está no barco e aí ele está cansado, porque já era tarde, ele estava cansado. O que ele fez? Cochilou, dormiu, foi arrebatado. Sabe como eu vejo esse sono de Jesus no barco? O corpo ficou dentro do barco e ele estava batendo papo com o pai lá no céu. Pai, o que eu faço agora? Só conjecturando. Mas vem uma tempestade com vento. Nos oceanos, em alto mar, ao cair da noite, é normal esses tipos de tempestade. Às vezes você olha na orla, está muito quente, mas lá em alto mar está chovendo, está tendo tempestade. Não sei se você já vivenciou isso, mas quantas vezes você está na areia da praia e você olha lá para serra e vê a chuva caindo lá. Eu já vi isso muitas vezes. Quando você está no mar, aí dá aquela caída do sol, aí você olha bem longe e aí você vê a chuva caindo lá na serra. Isso acontece. E era normal nessa época, porque até os tempos de hoje, do Monte Hermon ao encontro de ventos, cientificamente eles conseguem explicar o nível dessas tempestades. Só que ali não era barcos montados como a ciência de hoje, presbítero. Os barcos nessa época era manual, era na madeira, prego, aço. Porém, vem agora e começa a água a adentrar ao barco. E muitas das vezes é assim na sua vida. A simbologia que queremos trazer aqui hoje é a tempestade que você está passando. Mas aí eu preciso entender se você está no barco, se Jesus está no seu barco. Para você passar essa tempestade, Jesus tem que estar no teu barco. Você tem que estar com o barco de Jesus. Você tem que estar seguindo Jesus, porque a multidão ele deixou para trás. Ou você está no barco, ou está andando com a multidão ainda.
Porque se você estiver no barco com Jesus, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque quando vier a tempestade é só você despertar Jesus do sono. Mas como assim, pastor Adilson? É na oração, é no clamor, é no jejum, é na consagração. Clame por Ele, chame por Ele, e Ele há de atender você no momento de dificuldade. A tempestade aqui vai representar a tua situação, o que você está passando. Já disseram que você não ia para frente, mas Deus te trouxe aqui para renovar tuas forças nessa noite e dizer: te prepare para viver um milagre dentro dessa tempestade. Está achando que você vai morrer nessa tempestade? Está dizendo que não está aguentando mais? Está doído, não está? Mas sair do barco não é a melhor maneira. Você ficar com a multidão, o problema vai persistir lá. A opção é você ficar quietinho dentro do barco, passando na sua tempestade tranquilo. Porque Deus, Ele vai alimentar a tua esperança, Ele vai alimentar a tua fé. Mas que fé é essa que você só tem quando está bem? Que fé é essa que você carrega, que você só alimenta ela quando você está bem? Só vem para o culto quando você está bem? Só cultua quando você quer? Que fé é essa? Que não segue as regras da Bíblia, que não segue as autoridades espirituais da terra, que não segue a autoridade espiritual do teu pastor. Que regra é essa que você serve? Que Deus é esse que você serve, que foge das condutas cristãs, deixando você fazer o que você quiser? Que regra é essa? Acabou glória? Acabou glória, acabou aleluia, né? Quer ver descer chave de carro? Quer ver descer aqui chave de casa? Primeiro você vai tomar um puxão de orelha, vai tomar um desperta-leão da tribo de Judá, para olhar para o céu e ver que você está fora da conduta, e que Deus quer te colocar na conduta, para você viver os milagres que Ele tem para a tua vida. Mas Deus falou que vai me dar isso, aquilo, outro. Vai, se você for obediente, se você tiver a caráter e a imagem de Cristo. Ele fala: pega se quiser. Podem olhar para você e zombarem da sua fé. Podem olhar para você e zombarem da tua fé. Até os tempos de hoje eu vejo pessoas zombando em pregações de Pedro, quando ele estava numa embarcação também, e avistou de longe Jesus, e eles com temor muito tremendo, disse: se é o mestre, me autorize eu andar ao seu encontro. Pedro valente, ele pegou e foi, ele pisou na água, ele deu os primeiros passos. Aí eu te pergunto, se você que já pegou uma catrainha, uma embarcação, uma balsa, se a balsa para ali no meio, você tem coragem de pisar na água? Tem? Nem eu, sabendo nadar. Mas Pedro pisou. Você sabe o que é isso? São pessoas que não são abençoadas. São fariseus que são embutidos em nosso meio. São pessoas que carregam a ira no coração. Ficam olhando o seu pequeno ato de fé e debochando de você. Debochando daquilo que você pratica. O que você pratica de bom, eles debocham de você. Eles riem de você. Porque o milagre não é dele. Você vem aqui e conta uma benção, conta um milagre. Você sabe o que acontece? As pessoas querem diminuir o teu milagre.
seja ele qual for, seja de um carro, um presente de carro, ou uma porta de emprego, ou até uma cesta básica. Só quem vive o milagre sabe o tamanho e o valor que ele tem. Não diminua, não menospreze o milagre do teu irmão. Milagres é milagres, milagres não são explicados, milagres são vividos. Ah, mas meu irmão está numa situação difícil. Tá sim, mas Deus vai acalmar essa tempestade. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o acalmador de tempestade está aqui nessa noite para te dizer: confie, acredite, eu estou no barco com você. É difícil. Você até diz: Deus, eu não aguento mais. Eu vou resolver essa situação. Tua alma está machucada. Está gritando por dentro, não está? Não está? Quantas das vezes nós nos sentimos diminuídos, injustiçados? Quantas das vezes nós se sentimos magoados, machucados? São frutos da tempestade da vida. Isso não é evangelho. Situações que você passa no evangelho, você passaria também se você não estivesse no evangelho. É essa consciência que você tem que ter. Nós temos que ter uma igreja inteligente. Paulo aplicou isso. Paulo não saiu como nécio pregando o evangelho. Ele estudou. Ele foi mestrado. Paulo era bilíngue. Falava diversos idiomas. Eu também falo. Às vezes vem umas mensagens em inglês para mim dos Estados Unidos. Aí eu falo: vou falar tudo que eu aprendi no verbo to be. How are you? I am from Brazil. Thank you very much. I am fine, thank you. Aí vem umas lá da Espanha. Aí eu falo assim: nosotros no habla espanhol? Como habla? Muy bien? Usted está bien? Mas o meu forte mesmo é o baianeiro. Oxente, ai. Pega esse trem. Osso. E a ginga paulistana? Hã? E a ginga paulistana? É só gira em São Paulo. Fala, truta! Firmeza total? Tamo junto, é nós. São lugares transcultural, mas a tempestade é a mesma para todo mundo. O que você passa aqui, outro passa lá fora, de formas diferentes, mas é o ciclo da sua vida. Já está desenhada com Deus desde a criação do homem. O que poucos vão entender é que nós nascemos criança e é para morrermos criança, mas poucos entendem o ciclo da vida e muitos estão cortando a tua raiz já no começo. Fica tranquilo, nenhuma situação é para te matar. Situações difíceis é para te fortalecer. Vão olhar e vão dizer: ela vai morrer, ela não vai aguentar, ele não vai aguentar, ele vai desistir, ela vai desistir. Hã? Aí a pessoa te esquece por um período. Aí quando for ver, você tá, ó, igual o pastor Adilson, fortão. Fala o contrário. É isso que Deus faz e zela por nós, que somos conhecidos como filhos de Deus. Você pode passar momentos de dificuldade, momentos difíceis, podem até cair lágrimas dos seus olhos, pode ser até uma provação, mas escute isso: depois que Jesus despertar do sono, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o mar, e aí vem bonança, vem coisas grandes. Toda a lição que Deus te dá é para o seu crescimento.
O que chama atenção nesse texto, é o que vem depois da tempestade. O que chama atenção é o que vem depois da tempestade, a bonança. Quem quer viver bonança de Deus aqui? Você vai viver bonança de Deus. Você vai viver o melhor do céu. Você só tem que querer, é simples. É tão simples. É tão simples. E olha, eu estava vendo o pastor Pablo falando umas coisas, ele é muito interessante, a conduta dele. E ele disse, olha, eu me candidatei, sou pré-candidato a presidente da República, não por status, porque status eu tenho, não por dinheiro, porque eu vim de periferia, e hoje eu sou uma das grandes potências milionárias do nosso país. Tenho empresas, tenho riquezas, não é por dinheiro. Por nada disso, não é por relacionamento, porque eu tenho relacionamento exterior, falo diversos idiomas, mas porque eu quero implantar no nosso país. Eu achei interessantíssimo isso. Eu aprendi com isso porque é uma das minhas teorias, é uma das minhas práticas. Então eu me identifiquei com isso porque ele falou, eu quero ser presidente para ensinar o povo a produzir. Sabe por quê? Porque os governos dos últimos 30, 40 anos, ele escravizou o povo. O Brasil é muito forte, isso que eu vou dizer. É um país de escravos. Você sabe por quê? Porque as pessoas estão implorando por um auxílio. Porque o governo entra, ele só promete auxílio disso, auxílio daquilo, auxílio. E aí que entra a fala do pastor. Se o governo tivesse te ensinado a produzir, você não esperava o governo para poder pôr carne na tua mesa. Você não ia depender de governo para pôr carne na tua mesa. Porque você ia ser um produtor, um empresário. Você ia ter caminhos e você não ia ser dependente. Talvez você seria rico. Talvez seria alguém que tivesse uma mentalidade de produzir algo grande. Mas o governo não quer. Ou será que só eu tenho filhos que têm dificuldade na escola? Hã? Ou vai dizer que a educação do nosso país, do nosso bairro, tá boa? Hã? Eu sou de uma família de professores. Eu tenho cunhadas que são todas professoras. Meus irmãos são coordenador, professor de escola pública, faculdade. Eu tenho um irmão meu que ele tem mais de 10 livros escritos, participou de Bienal e tudo. E hoje ele dá aula em 3 faculdades. Meu irmão, 3 faculdades. Ele dá aula. Ele dá aula numa faculdade, de uma das mais conceituadas, que é a Faculdade de São Caetano do Sul. Hã? Já viu lá em São Caetano? Só quem tem. Ele está lá, ensinando os ricos. Nasceu e criou na periferia. Morou na mesma favela que eu. Morou na mesma casa que eu. Comeu o mesmo arroz, a mesma farinha com água que eu comi. Nadou na mesma enchente que eu. Porque quando dava enchente eu ficava esperando os troncos das árvores passar para eu subir em cima. Aí aquela rua enorme e os troncos passando. Por quê, irmão? Porque a educação é a única forma de nós crescermos. Crescer não fisicamente, não, é crescer mentalmente. Mentalmente. Nós precisamos saber que toda ventania que passa, nós temos que lutar. Desperta Jesus. Desperta Jesus para essa luta com você. Eu não sei qual que é seu vento, mas eu sei que é vento. Eu passo o meu, eu passo a minha tempestade.
E eu sempre estou dizendo isso. Olha que mocidade linda, cadê minha filha? É minha tempestade. Mas eu louvo a Deus, porque todos os dias eu desperto Jesus para ficar nessa tempestade comigo. Porque senão, se eu cair na água, talvez eu me afogue. Mas você sabe que às vezes até você caindo na água, Jesus vem e dá as mãos para você? O que muitos não entenderam quando Pedro afundou. Vem a tempestade, vem o vento. Aí Pedro olhou para o vento e afundou. Tranquilo. Mas ele estava no barco com Jesus. Ele afundou. Quem deu a mão para ele? Certo? Você pode até afundar, mas Jesus vai te dar a mão. Acredite nisso. Amém?